Boa tarde. Vamos iniciar agora mais uma live do projeto História nas Redes. Esse é um projeto de extensão da UFES, sob a coordenação do professor doutor Sebastião Pimentel Franco, com a colaboração da doutoranda em História Cíntia Costa, da Sabrina Cardoso, que é bolsista em extensão da UFES, e também do Leandro Quintão, que é doutor em História e professor do IFES. E conta também com a minha colaboração, que sou jornalista do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo e sou doutoranda em História também pela UFES. Nessa live de hoje, nós traremos o tema Tributos e Economia no Espírito Santo no século XIX. E nós vamos conversar um pouco sobre a história econômica do Espírito Santo, a importância do Porto de São Mateus na região norte, as receitas tributárias na província do Espírito Santo no século XIX. E para bater esse papo, para falarmos sobre esse tema, nós teremos hoje as presenças do historiador do Arquivo Público, Tiago de Matos Alves, que também é mestrando em História pela UFES, e contaremos também com a Célia Maria Grise Mergar, que é auditora fiscal da Receita Federal e mestra em História pela UFES. Reforço mais uma vez, a alegria de termos vocês nos assistindo, colaborando com a nossa live. Hoje é a nossa 21ª edição e conto que será também uma tarde muito proveitosa, como tem sido todas que a gente tem promovido. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o Tiago, que vai abrir o nosso debate e a nossa discussão. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. Bom, boa tarde a todos. É um prazer participar desse projeto, História nas Redes. Primeiramente, agradecer o convite, feito pelo professor Sebastião, e sempre foi incentivador, para que eu voltasse a pesquisar, voltasse para a UFES, para fazer o mestrado. Então, primeiramente, um abraço especial a ele. E também a todos meus amigos, no caso, a Jória, que está também nesse projeto, colega lá do Arquivo Público, o Leandro Quintão, que se formou comigo em 2005 em História, então um velho parceiro também. A Cíntia, também a grande amiga, desde a época do mestrado, que ela foi pesquisar lá no Arquivo Público, passando também agora no doutorado, sempre incentivando, comentando, participando. Então, acho que é isso, a gente tem que ter uma interação, claro que sempre tem a responsabilidade individual de produção, seja de artigos, seja da própria dissertação, mas essa interação é muito importante, tanto esse apoio mútuo, essa ajuda, seja nas aulas, seja nos encontros, entre os estudantes, entre os mestrandos, doutorandos, e esse aqui está sendo um espaço, muito importante, democrático e produtivo de debate, de análise e de agregar, agregar pessoas que têm o intuito de ter um maior conhecimento, um maior aprendizado, de querer acrescentar, no caso, e ter um bom relacionamento, entre os acadêmicos, e os interessados em história em geral. Isso aí é muito importante e produtivo. Agradecer também meu orientador, Luiz Cláudio Ribeiro, por ter aceito, me aceito quanto orientando, sempre me incentivando, sempre procurando ter uma parceria, sendo paciente, com as minhas falhas, com meus erros. Então, assim, agradeço, no caso, também por ele, o fato dele ter aceito, a orientação e com todo o conhecimento e capacidade que ele tem, no caso, para orientação, e em específico também relacionado ao meu tema de pesquisa, que é a questão portuária, o Porto de São Mateus. Então, ele está fazendo um grande trabalho na orientação, E eu, na medida do possível, aos trancos e barrancos, estamos levando, estamos agora para a qualificação, vai ser na semana que vem. Então, está sendo produtivo e um grande aprendizado para mim. O tema, no caso, o título da minha dissertação é Sociedade e Economia Portuária de São Mateus, de 1848 a 1897, a exportação da farinha de mandioca pelas águas dorminhocas do Rio Cricaré. Dorminhocas, Rio Dorminhoco, é a terminologia utilizada pelos índios Tupi, para denominar o também depois chamado, Rio São Mateus. E a farinha de mandioca é o produto principal, como a gente vai ver um pouquinho ao longo da minha apresentação, o produto principal de São Mateus, e do norte do estado, durante todo o século XIX,
e por isso que eu foquei mais na questão específica dessa produção e exportação de farinha de mandioca. A localização de São Mateus, né, para quem não conhece, 210 quilômetros ao norte de Vitória, né? Você chega hoje em dia pela BR-101, né? Antigamente a ligação era apenas mesmo fluvial, né? Primeiramente pelo rio, né, Cricaré, e depois pelo Oceano Atlântico, até a chegada, no caso, da BR-101, né? Meados aí da década de 50, 60. São Mateus está a 12 quilômetros da praia, no caso, litoral, na praia de Guriri, mais a 48 quilômetros, se você for contar o curso do rio Cricaré, que deságua, né, na Conceição da Barra, antigamente denominada, né, chamada de Barra de São Mateus. E o rio Cricaré tem uma extensão de 188 quilômetros, a nascente é em São Félix de Minas, na região ali leste de Minas, bem próximo aqui da fronteira, né, próximo de Governador Valadares, entre Governador Valadares e Mantena. Então, um rio cuja nascente é próximo aqui da divisa com o estado do Espírito Santo. Ele não é navegável em toda a sua extensão, né? A navegabilidade dele está a 18 quilômetros do centro de São Mateus, em direção oeste, na localidade antigamente chamada Jacarandá, passando pelo centro de São Mateus e indo também até Conceição da Barra. Então, um trecho aí navegável, em torno aí de 66 quilômetros, né? Então, que foi fundamental para no caso, produção da farinha de mandioca e escoamento dessa produção e o transporte fluvial também, né? Porque, diferentemente de outros rios, como o Rio Doce, que tem problemas de navegabilidade na sua foz, né? Então, assim, isso é relatado em vários documentos diários de estrangeiros. Então, o Rio Doce, embora seja mais extenso e também tenha uma largura maior, ele tem maiores dificuldades de navegação em vários trechos, inclusive na Foz e passando por outros, né? Então, já o Rio São Mateus, pelo menos até ali as imediações de São Mateus, não tem esse problema. Então, assim, a escolha do tema, né? Assim, quando eu visitava o Porto de São Mateus, eu ficava encantado, né? Com aquele sítio histórico, bucólico, né? Aquela praça, os sobrados, aquele casario, né? Então, sempre, assim, vinha na cabeça essa ideia, assim, o sítio foi preservado, né, em 1976, né, o sítio histórico, né, então tem um casario ali, tem coisas muito interessantes, mas, assim, quando a gente vê um lugar que hoje em dia, né, não tem a mesma importância econômica que era no passado, né, e que ali era muito movimentado, você tinha as casas comerciais, né, as residências. Então, assim, a gente fica indagando, né, tipo assim, qual a riqueza era gerada, né, nesse local, para tamanha quantidade de sobrados, né? Existia um porto realmente nesse rio, porque atualmente a gente vai lá, a gente não vê vestígios, né, a gente não consegue imaginar a dimensão, o movimento portuário, os barcos atracando ali no porto, né, e as movimentações ali todas. Então, assim, isso aí, como o casario está preservado, né, desde 1976, tombado pelo Conselho Estadual de Cultura, a gente fica indagando essa questão, né, então, a partir daí, isso aí gerou uma reflexão, né, eu acho que é um convite à reflexão histórica, né, verificar como era o fluxo de mercadorias e de pessoas, né, e compreender a história de um porto serve como elemento também de fortalecimento da identidade, né, dos mateenses e de ferramenta de aprimoramento do turismo naquela região. E a partir do porto a gente aprende muito sobre a economia, a sociedade, as relações de produção da época, identidade, cultura, memória. Então, a partir do porto tem até o César Norato, né, que é um grande pesquisador de portos do Rio de Janeiro, da UF, ele li um artigo recentemente dele e fala que o porto é o mundo, né, porque a partir de uma cidade portuária, você tem uma série de questões que você pode tratar a partir do porto em si.
Então, a gente propôs esse estudo, né, de uma história regional, né, de matriz ali econômica e social, estudando a economia exportadora de farinha de mandioca e o papel dessas atividades portuárias como elemento de projeção e crescimento, né, do povoado, da vila, depois cidade de São Mateus. Essa linha de pesquisa já é desenvolvida, né, pelo professor Luiz Cláudio Ribeiro, né, junto ao Laboratório de História Regional do Espírito Santo e Conexões Atlânticas. Então, você tem vários colegas, amigos que também, né, estão trabalhando nessa questão portuária, né? Tem, por exemplo, o Lucas, que está trabalhando sobre o Porto de Itapemirim, né? Outros pesquisadores sobre o Porto de Vitória, inclusive também o Luiz Cláudio, também, que já estudou bastante sobre Vitória, e São Mateus, que eu fiquei encarregado de estudar sobre esse porto. Então, a gente conseguiu unir, né, pesquisas. Oi. É um problema de internet. Tem um probleminha aqui com o Thiago. Vamos acompanhar. Aguardar. Isso. Só um minutinho. Bem, enquanto o Thiago volta, vou agradecer algumas pessoas, né, que estão presentes aqui. A Sônia Barreto, a Mária Rúbia, a Miriam Matos, que falou que veio especialmente para ver o Thiago, Odete Veiga, Luísa, a Ivana, o Arion, o Lucas, que é meu amigo lá do arquivo, historiador também, que está nos prestigiando, a Eulália, a Maria Rúbia, tem muitas pessoas, Josué Farias, Karina Miranda, Michel Caldeira, que é historiador do arquivo também, Alexandre Matias, que apareceu na tela, que é o nosso amigo do arquivo também, a Kátia, a Cíntia, a Marlene, a Eulália Cipriano, que fala que está na live para adquirir conhecimento, a Michele Firmino, o Michel, que eu já citei, os colegas comentando, né, a questão de como São Mateus não teve tanta atenção, né, da questão histórica, e como que é importante ver um trabalho que fale de São Mateus e que cite a região norte. A Kátia, né, falou aqui, tema muito interessante, ainda temos poucos estudos sobre São Mateus, do século XIX. Então, temos, assim, muitas pessoas prestigiando aqui o nosso papo. Deixa eu só me informar aqui com o Thiago, para ele adentrar de novo no mesmo link. Vamos ver se eu consigo aqui. Se a gente não conseguir, a gente passa a palavra para a Eucélia e vamos continuando nossa discussão. Vamos ver aqui. Provavelmente a internet do Thiago caiu. Acontece. Vamos prosseguindo. Não sei se vamos conseguir retornar. Bem, sugiro, então, Eucélia, que você dê início à sua fala, um pouquinho do que você vai trazer, e a gente volta no Thiago depois, quando ele conseguir entrar, pode ser? Acho que você tem que tirar o microfone do mudo. Deu certo, não? Cheio o mudo. Isso. Bom, vamos começar. Então, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar... Assim, fala, Jória.
Isso, estou te ouvindo, pode falar. Oi, Célia, tudo bem? Está me ouvindo? Sim, posso começar? Pode começar. Passa a palavra para você, Olha, o Thiago posso voltando, a gente começar, né? retoma. Tá me Não ouvindo, tem né? problema, não. Estou com o Estamos. aceso. Eu quero. Está falhando o seu microfone, sua internet. Bom, boa tarde a todos, amigos, familiares que nos assistem. É um prazer, né, poder participar dessa live com a colega Jória, minha colega de mestrado, jornalista, doutoranda, com o mestrando Tiago e outros colaboradores. Eu faço um agradecimento especial aqui ao professor doutor Sebastião Pimentel Franco, que é o criador do projeto História nas Redes, e também a doutoranda Cíntia Moreira da Costa, que é a coordenadora desse projeto. É um projeto, quero elogiar esse projeto de live de Histórias nas Redes, porque, devido a essa facilidade do mundo tecnológico, isso permite levar assim, de uma maneira bem democrática para qualquer interessado o conhecimento sobre a história do Espírito Santo, já que assim, na escola formal nós pouco estudamos sobre a história do Espírito Santo. Vale até pela curiosidade, né? Como nossos colegas, amigos internautas têm se manifestado. A minha fala nessa live, ela se relaciona com a dissertação que eu apresentei em 2011, abordando a repartição da competência tributária no Império e os seus efeitos na província do Espírito Santo. Isso no período de 1836 a 1850. O trabalho está delimitado nesse tempo e nesse espaço porque, entre esses anos, aconteceram fatos históricos relevantes. A análise das falas dos relatórios dos presidentes de província possibilitou verificar como se portar a arrecadação no período de 1800. O marco inicial, o ano de 1836, ele marca mudanças institucionais que levaram à descentralização no poder político. Nesse ano surgiram os primeiros efeitos do Ato Adicional de 1834. Ele determinou que algumas alterações e adições fossem feitas à Constituição Política do Império, a Constituição de 1824, e definindo algumas atribuições dos conselhos gerais das províncias e ainda criando as assembleias legislativas provinciais. Outro motivo foi que, a partir de 1836, havia outra lei que especificava quais os impostos ficariam pertencendo às rendas gerais do governo central. Era uma lista de 35 tributos, eram tributos sobre importação, mineração do ouro, matrículas em cursos jurídicos e em escolas de medicina, multas de academias, taxas do Correio Geral, venda de pau-brasil, bens de defuntos e ausentes, dentre tantos outros. E também, além dessa lei de 1835, que especificava esses impostos e com efeitos a partir de 36, o primeiro relatório de presidente da província do Espírito Santo disponível para consulta é o do ano de 1836. Por isso, seria a fonte principal, né, seria esses relatórios. Então, iniciamos nesse ano. E fiz um estudo qualitativo dos discursos presentes naqueles relatórios, discursos dessas autoridades governamentais, produzidos de 36 a 40. Os relatórios dos presidentes de província, relatórios dos ministros da Fazenda, e também propostas de orçamento da receita e da despesa do Império foram os elementos principais da minha pesquisa. Essas fontes de coleta de dados, elas foram encontradas no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo,
são encontradas lá, né? Encontrei a época que são, e também pela internet, no site da Biblioteca da Universidade de Chicago. Quanto ao trabalho propriamente dito, eu quero destacar que o retorno da família real portuguesa em 1821 dilapidou os cofres do Brasil, quase levando à bancarrota. Depois, para reconhecer a independência brasileira, Portugal exigiu e recebeu uma vultuosa quantia que causou mais um rombo nos combalidos cofres do país, do Império, na verdade. Com a independência, em 22, talvez também em razão de uma preocupação de haver uma divisão no país, surgiu também a necessidade de se garantir um Estado central forte. Aí deveriam ficar concentrados todos os recursos financeiros e também o poder. Isso resultaria numa dependência das províncias ao poder central. Isso ocorria por quê? Ao mesmo tempo que a Constituição de 24, ela reconhecia e garantia no artigo 71 que todo cidadão tinha o direito de intervir nos negócios da província, ela também se mostrava bastante centralizadora, quando limitava no artigo 72 que este direito será exercido pelas câmaras dos distritos e pelos conselhos, que com o título de Conselho Geral da província se devem estabelecer em cada província, aonde não estiver colocada a capital do império. E então é uma limitação onde os conselhos é que definiriam a situação orçamentária. E ainda, a Constituição do Império, ela, apesar de ter criado um Conselho Geral em cada província, ela deixou de conferir a esses conselhos a legislar sobre medidas fiscais, cuja atribuição caberia privativamente à Câmara dos Deputados, conforme comprova o artigo 39 da Lei de Orçamento de 33, também pesquisada, é a Lei 58. Ela dispõe que os orçamentos seriam encaminhados pelas províncias e corrigidos pela Câmara de Deputados e aprovados pela Assembleia Geral. É importante frisar que, dessa forma, as províncias afastadas da discussão sobre legislações fiscais. A receita da maioria dos impostos, ela era remetida para o governo central, o que ocasionava escassez de recursos arrecadados nas províncias, e gerando um desconforto, a insatisfação das elites provinciais, o que levou a uma pressão por mudanças na estrutura da arrecadação dos impostos. À época, os liberais e os conservadores se digladiavam. Eles buscavam, cada um a seu modo, conquistar o poder hegemônico. Queriam um grupo querendo dominar o outro, dominar tudo. Então, em 1834, os liberais conseguem se articular e passaram a ter o comando político do Brasil. Aí é editado o ato adicional, chamado, o ato que equivale às atuais emendas constitucionais, as PECs que vemos hoje, e foi o resultado de um acordo entre liberais e conservadores e que reformula a Constituição de 1824, altera a composição da arrecadação das receitas e aumenta a autonomia das províncias na cobrança dos impostos, desde que essa cobrança, essas províncias, criassem impostos que não prejudicassem aqueles impostos, aquelas imposições gerais do Estado, aquelas já estabelecidas que são os 35, aquela lista de 35 que eu comentei. Obrigada. Então, conforme já expliquei, esse ato adicional
transferiu competências para os governos locais, descentralizou a política. E os conselhos gerais, que antes recebiam e corrigiam os orçamentos provinciais, definindo as suas receitas e despesas, eles foram substituídos agora pelas assembleias provinciais. Elas passaram a legislar sobre a fixação de despesas municipais e provinciais e também sobre os impostos necessários, desde que não prejudicassem as rendas gerais. A província e as províncias, elas não poderiam adentrar aqueles impostos já definidos, que eram muitos, né? Então, era uma situação muito difícil. Trabalhar paralelamente a uma situação já sedimentada, que era a situação do governo central. E, então, ao governo central caberia aquela arrecadação dos impostos. As províncias ficaram autorizadas a legislar sobre os tributos, mas isso, pelo que pesquisamos, não resolveu a situação orçamentária das províncias. Os presidentes de província reclamavam em seus relatórios, na maioria das vezes. Em 1836, José de Oliveira era o presidente da província, aqui do Espírito Santo, e ele apresenta o balanço de 1º de julho de 34 a 33 de junho de 35. Nesse balanço, 34 e 35, ele registra déficit e já informa que esse déficit foi provido pelo Caixa Geral para a província, quer dizer, apresentava-se déficit, mas ele era provido, nem sempre totalmente, mas o governo central provia o déficit. Ao mesmo tempo que esses presidentes de província reclamavam do déficit, eles falam, por exemplo, nesse mesmo relatório aqui, ele fala que o edifício que foi mandado construir para a arrecadação das rendas provinciais, ele se acha bastante adiantado. Ele se acha bastante adiantado, né? Aquelas obras se acham adiantadas, mas ainda necessita de uma quantia para terminar as obras. Mesmo recebendo os recursos, eles nunca são suficientes, ainda falta. Tem umas observações importantes aí na tela, hein? Estou vendo. Bom, os internautas estão participando e muito. Os relatórios demonstram que era necessário auxílio do governo central, mas eles não vinham nunca em patamares suficientes. Foram criadas, então, na província, as mesas de rendas internas e as coletorias, as agências para recebimento das rendas da esfera federal, da esfera central, né, da esfera fiscal central, federal, e também da província. Então, em relatórios, a gente tem uma descrição, um dos presidentes, Couto Ferraz relata que havia mesas de rendas das vilas de Itapemirim e Barra de São Mateus. Mesas de rendas eram mais importantes, que lhes são subordinadas, além das agências das vilas do Espírito Santo, Benevente, Guarapari, Serra, Nova Almeida, Aldeia Velha, Linhares e São Mateus. E aqui ele também diz que a administração central compõe-se de um administrador, que é ao mesmo tempo tesoureiro, de um escrivão, de um escriturário, do porteiro e de um promotor. Veja que tem uma boa equipe de trabalho aí. Mas, repetindo, né, sempre eles repetem que na província do Espírito Santo a receita arrecadada não era suficiente para investimentos, para maiores investimentos. Também havia reclamações dos comerciantes locais com relação a esses tributos. Um grupo reclamava, num dos relatórios, informado que o corpo do comércio da capital, né, Vitória, reclama que, além dos 10% sobre os gêneros de exportação, eles são obrigados
nos portos da província do Rio de Janeiro, para onde vão as exportações, a pagarem mais 5% para a Receita Geral. Então, havia, mesmo com essa descentralização, com toda essa sistematização que foi feita, os comerciantes e as elites não estavam satisfeitas, nem os presidentes da província. E para justificar a pouca eficácia na arrecadação, os presidentes alegavam fraudes, corrupção, negligência, baixa remuneração dos funcionários, pouca quantidade e pouca qualidade do pessoal, falta de estrutura física da repartição, falta de armazéns para estocar e conferir os gêneros a serem exportados, e ainda o fator mais antigo de todos, que podemos explorar na época do Império e depois até hoje, que é a repugnância dos contribuintes em pagar impostos. Bastando ver a dívida ativa do Espírito Santo, da província do Espírito Santo à época. Desde aquela época já se reclamava disso, que é presente até hoje, e é quase natural, né? Essa reclamação. Digamos que seja natural. Os presidentes primeiro reclamavam de déficit, depois de falta de dinheiro para as obras. Quando aparecia superávit, sim. Na análise que fizemos dos relatórios, fizemos tabelas que estão presentes na dissertação, demonstrando superávites, mas os presidentes relatavam sempre que eles não eram suficientes, que eram ínfimos, os superávites. Mas o déficit era grande, o socorro vinha sempre do governo central. A arrecadação na província do Espírito Santo, ela era, em termos percentuais, ela não tinha muita representatividade em relação ao cenário geral. Ela era pequena, não era muito significativa. Era muito tímida, comparando com o total da província, do governo geral todo, né? Do império todo. Então, está certo também que a arrecadação do governo central, ela apresentava a quase totalidade dos recursos vindos de diferentes ramos de atividade. Então, a situação das províncias era mesmo de penúria, né? Com reflexos graves sobre sua economia, ou as províncias se endividavam, ou elas só poderiam contar com os repasses do governo central. E as províncias faziam empréstimos, se endividavam e muito. E aí, com o ato adicional, que acabou trazendo mais problemas do que soluções, ele tributava 35 itens, nos quais as províncias não poderiam mexer, o que parecia ser a cura intentado pelos liberais, e foi aquela reforma tributária, como hoje a gente tem reformas tributárias em curso, né, no Congresso, parecendo ser a cura para todos os problemas. Aquilo não funcionou. A província do Espírito Santo também não tinha uma economia suficientemente forte, ela não tinha solidez. Mesmo em 1840, com o café começando a tomar força, a economia não tinha musculatura para a autossuficiência da província. Ela não deslanchava. A região, ela apresentava baixa densidade populacional, isso dificultava a constituição de um mercado consumidor interno e também de um incremento na produção. Também tem outra situação. Para alguns governantes, a própria economia de subsistência de produtos que persistiam no cotidiano da província representavam um empecilho para que a economia deslanchasse. Não tinha um giro comercial próprio. As pessoas plantavam, colhiam e ficava naquilo mesmo. Entendeu? E, boa tarde.
E os liberais, então, eles conseguiram. Partido Alto Adicional, as províncias passaram a ter economia, as elites locais tinham poder político, mas nada disso foi acontecendo. Então, a pergunta é, essa descentralização foi suficiente para permitir que, naquele período, a província passasse a ter suas próprias rendas? Não. Não, a situação não melhorou. E para ilustrar essa situação, nós fizemos várias tabelas que estão presentes na dissertação, que eu não vou discriminar aqui por causa do tempo. Por falar nisso, eu preciso saber quantos minutos eu tenho ainda. Eu tenho várias tabelas que foram levantadas. Olha, a população da província do Espírito Santo, na época, no período mais ou menos de 1843 a 50, de 36 a 50, a exportação, o rendimento das mesas do consulado com os impostos de exportação, o rendimento das alfândegas, como nos rendimentos da tributação da importação, a dívida ativa da província do Estado do Espírito Santo, nós temos isso em tabela, a participação na dívida ativa e na arrecadação, temos também tabela com o comportamento da arrecadação e das despesas no período, temos uma tabela com a receita por imposto e por município orçada para o ano de 41. Eu até fiz um resumo, trazendo, está mais à frente, trazendo os percentuais no norte, no sul e na região central do Espírito Santo. E também temos uma tabela com suprimentos gerais feitos pelo cofre geral de 43 até 50. Vamos ver mais o que temos aqui, muitos tributos. Bom, o ato adicional, ele descentralizou aspectos da administração, incluiu na arrecadação de impostos, deixando para as províncias a 10ª urbana, meia cisa de escravos ladinos e a 10ª de heranças e legados. Também, quanto às receitas provinciais, eram arrecadados esses tipos de impostos. Olha, o imposto sobre transmissão de propriedade a título gratuito, as taxas de viação em estradas das províncias e navegação de rios internos, os rendimentos das indústrias e profissões permitidas por lei, a renda do capital pessoal, gado de consumo e aguardente. A herança, ela compreende a totalidade da parte assim, ideal de bens do falido. Do falecido. O legado, então, heranças e legados. O legado é um bem ou determinados bens especificados em testamento. Legado, né, que a gente tem muito. Então, ficou evidente o esforço de se criar, a partir de então, uma engenharia no intuito de garantir uma sistematização da arrecadação. Mas a província do Espírito Santo não conseguiu sobreviver somente com as suas rendas. O governo central não viabilizou com a lista dos 35 itens. Agora, por que foi realizado esse estudo? A importância desse estudo, ela se dá porque existe uma lacuna na historiografia sobre a tributação na província do Espírito Santo. Durante esse período imperial, existia tributação, inclusive, de escravos, né? Sobre os escravos ladinos, os escravos que eram aculturados, né? Tinham ofício, eles também pagavam a meia cisa, que é a sigla de cisa, meia cisa equivale a 5%, e cisa significa serviços, né, de Sua Alteza. Eu esqueci agora. Eu vou me lembrar à frente. Então, como eu estava falando, sobre a importância desse estudo. A importância desse estudo
Nesse estudo eu peguei fontes esparsas, analisei, vi o que se referia à tributação, não esqueci também da tributação nacional, e analisei os fatos ocorridos de 36 a 40, trouxe para o trabalho, né, para tentando compreender o sentido desse ato. E a gente viu que foi um esboço de sistema tributário, mas que não funcionou, né, esperava-se um aumento da arrecadação, e essa arrecadação, esse aumento não se realizou. Portanto, não houve uma grande mudança. E agora há pouco eu falei de uma tabela dos impostos por região. Essa tabela traz CISA, era Serviços de Impostos de Sua Alteza. Serviços de Impostos de Sua Alteza, CISA. Então, dentre os impostos da província, nos relatórios dos presidentes, nós temos as receitas orçadas. Então, eu peguei fiz uma tabela com a receita orçada para o ano de 1841, só na região tem uma pergunta aqui, Guriri, como era distribuída a receita na província? Aí eu tenho, mas eu teria que pegar a tabela que está na dissertação. O que eu tenho aqui, que eu resumi, foi da receita orçada para o ano de 41, licença que eu não sei falar muito. A região central, apareceu aqui, não é essa não, essa aqui, a região central, compreendendo Vitória, ela participava no orçamento com 57,7% das receitas. Uma grande parte das receitas tributárias eram dessa região de Vitória. A região norte, muito importante também, participava com 24,6%. E a região sul, à época, participava com 17,8%. Quer dizer, a grande concentração de arrecadação era aqui na região central. Embora, como o Tiago começou e vai, né, terminar com o trabalho dele, a produção da região norte, né, que compreendia São Mateus e Linhares, era também considerável, né? Então, agora, isso em 1841. Aí, em 1844, aí era preciso arrecadar mais. Em 1844, se viu que precisava arrecadar. Então, e percebeu-se que os comerciantes ingleses, eles tinham uma grande força comercial. A simples transferência de monopólio dos portugueses para os ingleses era atestada por uma abundância de produtos ingleses encontráveis assim, em todas as partes do Brasil. Então, o que resultou essa situação? Foram taxadas as importações, já que elas eram superiores às nossas importações. Aí foi criada a tarifa Alves Branco. E aí isso ajudou um pouco, né? Houve um descontentamento, tudo, mas essa tarifa Alves Branco incrementou a arrecadação, sem a necessidade de alterar os tributos arrecadados pelas províncias. Isso aí foi um paralelo, um trabalho paralelo. E aí, no Espírito Santo, Luiz Pereira Couto Ferraz, o presidente da província lá em 1847, ele tinha esperanças de que as rendas provinciais aumentassem. Num fragmento de um relatório, ele chama atenção para os ouvintes, dizendo que o que se arrecada não é bastante para a realização de grandes obras, mas que as rendas poderiam ser aumentadas se fosse melhorada a fiscalização. Isso aí também é recorrente, né? Sempre se fala, os impostos poderiam aumentar se melhorada a fiscalização. Bom, e aí o encerramento desse trabalho, o Marco Superior, 1850, foi o ano da grande reforma do Tesouro.
do Tesouro, assim, das tesourarias da Fazenda. Houve uma grande reforma com o objetivo de melhorar a arrecadação e a distribuição das rendas, já que era preciso melhorar a fiscalização. Então, houve essa grande reforma. Houve uma promessa de se ampliar o número de empregados na inspeção e na fiscalização dos produtos. Também, esse marco final desse nosso trabalho é 1850, porque o cenário da província do Espírito Santo ele se modifica, aliás, totalmente ele se modifica. Por quê? Chegam os imigrantes, começam a chegar os imigrantes europeus e há um aumento na produção do café. Aí é uma outra situação para outro trabalho, né? Tanto que o presidente da província até fala em desânimo, ao final, em 1850, está desanimado, mas a situação daí para frente, ela se modifica. Então, nosso marco temporal foi a 1850, por conta disso. É isso. O ato adicional centralizou os recursos, mas resolveu. Jória, essa é deixa eu puxar para cá. Minha contribuição. Célia. Pequena contribuição, tímida, mas com muito prazer. Célia, muito obrigada pela sua fala. Importantes informações, né, sobre a história da tributação, dos tributos, que não é tão comum, então é uma coisa bem interessante da gente ouvir sobre esse tema. Nós tivemos um probleminha técnico com a queda do Tiago. Agradecemos, né, a paciência do nosso público, mas transmissão ao vivo não tem jeito, de vez em quando é comum que problemas como isso aconteçam. Então, vamos retomar agora a fala do Tiago, né, que começou, para que ele possa dar prosseguimento ao debate, à discussão que ele traz para nós, voltada principalmente à região norte aqui do Espírito Santo. Aí, obrigada, Eucélia, e eu passo a palavra agora para o Tiago, para a gente prosseguir com a nossa live. Obrigada. Bom, continuando, né, vamos falar um pouquinho sobre São Mateus no século XVIII, para a gente entender a dinâmica no século XIX, né? Em 1764, a Capitania Real da Bahia anexa toda aquela área, né, região norte do Espírito Santo, a partir do Rio Doce, incluindo também, no caso, a região do Rio Cricaré e São Mateus. Havia um povoamento ali, cerca de 350 pessoas, né, considerável para a época, e aí, a partir desse povoamento, dessa anexação por parte da Bahia, é criada a Vila de São Mateus, né, que aí vai ganhando destaque econômico nessa produção realmente voltada à produção da farinha de mandioca para atendimento das vilas da Bahia e também ao mercado crescente do Rio de Janeiro, né, que já tinha acabado de se tornar a capital né, no caso da colônia, né, de Portugal. Depois você tem ainda outras questões, como a abertura dos portos em 1808, posteriormente o processo de independência em 1822, que vão ganhando maior peso, né, Rio de Janeiro vai ganhando maior peso, tanto do ponto de vista econômico, comercial, populacional, e muito dessa produção da farinha de mandioca é para atender, né, a região, no caso, do Rio de Janeiro. Em 1823, São Mateus, né, no processo de independência, articula o retorno ao Espírito Santo. Isso é muito importante, é fundamental entender esse retorno. Havia uma rede muito grande comercial de São Mateus com Vitória, né? Essa rede ela vai se intensificando, né? E por conta dessa rede, há um levantamento, né, feito até pelo Rodrigo Goulart, que fez mestrado, né, aqui na UFES e doutorado na UFES, se não me engano. Em 1815 a 1825, 191 viagens, né, tiveram São Mateus como destino, e 180 para o Rio de Janeiro, de um total de 860, né? Então, o principal, no caso, ponto de comércio de Vitória era com São Mateus e interligado também com o Rio de Janeiro, fazendo
essa negociação entre outras vilas também, ao redor aqui do Espírito Santo e do Rio. Então, essa rede de comercial foi fundamental para as articulações políticas, para o retorno de São Mateus já a província do Espírito Santo, né, no período aí pós-independência, e lembrando também que foi tentado, articulado, né, a anexação também de Caravelas, né, que é uma vila no extremo sul, né, da Bahia, a cerca aí, né, um pouco mais de 100 quilômetros de São Mateus, no extremo sul da Bahia. Então, houve também esse projeto por conta dessa importância também de Caravelas, a importância das transações econômicas com São Mateus e com Vitória, que é o terceiro porto de destino a partir de Vitória, nesse período de 1815 a 25. Então, houve também a tentativa de anexação de Caravelas, né, mal sucedida, né, mas isso demonstra como estava articulado essa região ao comércio com Vitória, né. Por que a gente diz isso, né? Os trabalhos do Rodrigo e da Enaile também, Carvalho, demonstram que havia rede comerciais, né? Fluxos de comércio, né? Principalmente na navegação de cabotagem, que foram muito importantes. Então, não havia essa estagnação que é falada, né? Essa decadência total, essa falta de produtos econômicos. Existiam, sim, produtos que atendiam mais ao mercado interno, né? A gente não tem ainda a pujança do café, que a partir da década de 1850, né, hegemoniza a economia do Espírito Santo, né, faz chegar no outro patamar de arrecadação, por conta, né, dos altos preços do café, por conta da produção também, da demanda do mercado internacional, mas nesse período ainda a gente tem uma produção muito voltada ao mercado interno, né, e essas redes aí de fluxos de cabotagem no litoral, né, e aí, a partir daí, a farinha de mandioca se encaixa perfeitamente, porque ela é produzida nesses terrenos aí, né, arenosos, né, no litoral, entre Conceição da Barra e São Mateus, se encaixa muito bem para o plantio de mandioca, e também, no caso, pela localização de São Mateus, o próprio escoamento dessa produção, e aí você vai tendo um crescente mercado consumidor, né, principalmente nessa região do Rio de Janeiro, e a partir daí você consegue, então, escoar a produção dessa região. Então, assim, a mandioca, né, ela já é uma planta nativa aqui do Brasil, né, você encontra em todas as regiões, né, de norte a sul, todas as regiões você tem mandioca nativa, né, já estava na base alimentar dos índios, né, então, principalmente desses índios, as tribos que mais tiveram contato com os portugueses, depois os africanos, que é os índios tupi, né? Então, essa dieta incorporada, né? A alimentação, principalmente no Brasil, colônia e império, juntamente com feijão, né? Toucinho, né? Carne seca. Lembrando que ainda a gente não tinha na base da dieta o arroz, por exemplo, o macarrão, que vão sendo incorporados mais ao final, aí, meados, final do século XIX, século XX. Então, a mandioca tinha importância maior ainda do que tem hoje, por ser realmente a base alimentar da maioria da população brasileira. Então, a gente comenta também que depois, no caso, dentro desse contexto da importância dos comerciantes de cabotagem, né, das navegações de cabotagem, mesmo com a abertura, né, da navegação do Rio Doce em 1800 por Silva Pontes, mesmo com a construção da estrada por Francisco Alberto Rubim em 1816, né, ligando o Espírito Santo a Minas, apesar dessas importantes obras e eventos que ocorreram no início do século XIX, a economia ainda girava muito em torno do litoral, né, dessa faixa litorânea e costeira, por interesse também das elites econômicas, né, de manter, né, esse comércio, manter essas redes, né. Então, por exemplo, a explicação da barreira verde como um entrave da economia do Espírito Santo, ela não consegue dar conta dessa complexidade, porque mesmo apesar, né, da queda da proibição por parte, né, da navegação no Rio Doce, da construção de estradas, no caso, a economia do Espírito Santo continua ainda muito voltada
no litoral, pelo menos nessa primeira metade do século XIX, né? Então, são uma explicação complexa que envolve outros fatores que autores mais novos, né, dessa historiografia estão levantando o debate de maneira muito interessante, fundamentada. Um relatório importante por parte do presidente da província, né, Inácio Accioli de Vasconcelos, em 1828, a farinha de mandioca resultando de 61,2% do total arrecadado pela província nos anos de 1826 e 27. Isso demonstra mais ainda a importância da reanexação do território norte, né, do Espírito Santo, e fundamentalmente de São Mateus, para a economia do Espírito Santo. Então, essa anexação foi estratégica do ponto de vista realmente econômico e de arrecadação. Então, na região norte do Espírito Santo, né, o núcleo principal formou-se em torno da vila de São Mateus, que era o centro, no caso, de toda a região norte, econômico, político, né, e populacional também, e há uma relação muito forte de São Mateus com a vila de Barra de São Mateus, né, que de um povoado emancipado em 1833. Essa, né, simbiose, né, existe por conta dessa ligação, né, dessa estreita ligação pelo Rio Cricaré, né. Há uma vocação ali de uma complementaridade né, do transporte fluvial São Mateus e depois o transporte marítimo já chegando, né, no Oceano Atlântico, chegando em Conceição da Barra, que é a foz do Rio Cricaré, distante 48 quilômetros de São Mateus. Há, então, uma formação de um complexo, né, econômico portuário, né, e as semelhanças de São Mateus e Conceição da Barra não param por aí, né, porque a gente tem uma formação também, características físicas em comum, né, relevo, clima, né, tipo de solo, além da ligação pelo rio, né, os aspectos econômicos, a ocupação fundiária também foi bem parecida desses dois municípios, a mão de obra utilizada, fundamentalmente mão de obra, né, escrava, né, é bom ressaltar isso, a gente tem fundamentalmente a mão de obra, no caso, para a produção da farinha de mandioca, ela foi feita, na sua maioria, realmente, por escravos. E a composição étnico-cultural dessa população, né, o que a gente vê até hoje em dia, né, nas regiões ali de Sapé do Norte, entre São Mateus e Conceição da Barra, até hoje, região dos quilombolas, né, você tem elementos culturais, né, étnicos em comum, até os próprios pratos, né, que a gente fala, muito influência também, até hoje, da mandioca, né, você tem o beiju, você tem tapioca, você tem muqueca, né, muqueca tem um tipo de beiju também que eles fazem, né, doce, tem muqueca doce lá, que é feita na palha ali da bananeira, bem bacana, bem típico ali da região de São Mateus, além de pirão e outros pratos salgados, né, que são produzidos, né. E, no termos culturais, o jongo, o ticumbi, né, dessa região, então, fazendo essa ligação, realmente, de Conceição da Barra e a importância, assim, termos principais, né, São Mateus era a principal arrecadação do Espírito Santo na década de 20. Em 40 já vai perdendo posto, primeiramente para o açúcar, que tem realmente uma produção muito grande de açúcar nas regiões central, principalmente sul, na região de Itapemirim, na década de 40. Isso é superado em 1850, né, 1850, a partir de 1850, o café assume o primeiro posto, né, na economia do Espírito Santo e permanece, né, durante todo o restante do século XIX, e também grande parte do século XX, até os grandes projetos de industrialização, até a chegada da Vale, né, e outras empresas que vão chegando no Espírito Santo. Então, o café depois tem um reinado longo de mais de um século, né. Mas é importante a gente falar dessas culturas anteriores ao café, como farinha de mandioca e o açúcar, né. O açúcar teve essa importância na década de 1840 muito grande, além, é claro, do período colonial no século XVI, século XVII, né, no início da colonização do Espírito Santo, com os vários engenhos, principalmente na costa do Espírito Santo. São Mateus se torna de vila, né, se torna cidade em 1848,
a segunda do Espírito Santo, né, depois de Vitória, que se tornou cidade em 1823. Então, isso demonstra a importância, né, populacional e econômica de São Mateus para o Espírito Santo. 1850, né, então você tem realmente o café se tornando o principal produto, há uma expansão nas grandes fazendas, né, escravistas do sul, né, principalmente ao longo dos rios Itabapoana e Itapemirim, né, com trabalho escravo, e nas colônias da região central, né, aí com um trabalho imigrante, trabalho, né, livre, dividido em pequenos terrenos, lotes, nas colônias, né, você tinha essa divisão dos lotes, né, então de pequena propriedade, né, então você tem a colônia de Santa Isabel, na região de Domingos Martins, você tem a colônia de Santa Leopoldina, na região de Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, colônia do Rio Novo também, Rio Novo do Sul e outros municípios ao redor. Então, essas colônias aí de imigração também vão mudando também a configuração econômica, principalmente também relacionada ao café, né, e também a divisão também, a estrutura fundiária com as pequenas propriedades, né, fazendo essa dicotomia em relação às grandes propriedades escravistas, principalmente dos vales do rio Itabapoana e Itapemirim. Então, esses rios são utilizados para navegação, é muito importante frisar, o principal meio de transporte e de escoamento da produção são, né, os rios, esses rios navegáveis, por exemplo, né, como Itapemirim, largamente utilizado, o rio Santa Maria da Vitória, né, Rio Piraquiaçu, Rio Benevente, né, todos esses rios foram sendo utilizados tanto para fluxo de pessoas, né, de imigrantes chegando, quanto também para o escoamento da produção econômica, principalmente nesse caso aí, o café. E o movimento do Porto de São Mateus é feito, né, com embarcações à vela, né, principalmente até 1850, muitos deles pertencentes aos próprios fazendeiros, né, então é interessante que os próprios fazendeiros tinham também essas embarcações, como o famoso Barão de Amorés, né, então havia uma conexão, né, da produção a casas comerciais também no porto, né, administradas por essa mesma elite, né, então você tinha o aspecto da produção, né, o aspecto produtivo, o aspecto comercial, as casas comerciais no porto, e também o transporte, né, então você fechava, né, todo esse ciclo, né, essa parte econômica de escoamento da produção. Você tem depois a Companhia Espírito Santo Campos, né, fazendo essa ligação a partir da década de 1860, né, com linhas, né, de navegação regulares, né, tinha a linha de São Mateus, que ligava, né, São Mateus, Vitória, Itapemirim, né, e Rio de Janeiro, né, quinzenalmente. Essa companhia era altamente lucrativa, né, o balanço de 1869 demonstrava um lucro, né, muito alto, né, de 163 contos de réis, né, a linha de Campos, né, a linha de Campos contribuiu com 81 contos de réis, e São Mateus era a segunda mais lucrativa, com 41 contos de réis. Então, a farinha de mandioca na segunda metade do século XIX continua a ter destaque econômico, né, sendo o principal produto de São Mateus e Barra de São Mateus, que hoje em dia é Conceição da Barra, com, né, vamos frisar, né, ainda a utilização de mão de obra escrava. Não havia utilização de mão de obra livre, né, imigração nessa região, muito menos para o plantio, né, e as tarefas relacionadas à mandioca. O solo arenoso, né, da região era mais apropriado à mandioca, e o café começa a ser implantado de maneira tímida ainda, né, na região oeste, nas primeiras fazendas, né, em direção à atual Nova Venécia. São Mateus consolida a posição de terceira maior economia na província, né, atrás apenas de Vitória e Itapemirim, e essa posição é mantida, né, até pelo menos a última década do século XIX, né, quando há transformações econômicas na província, a república, né, e também você tem desmembramento de várias novas cidades, municípios.
A gente tem, assim, vários relatórios de presidente de província, diversos relatórios, apresentam números, estatísticas econômicas, né? Isso desde a década de 40 até a década de 80, né? Vou citando como exemplo um relatório do Eduardo Pindaíba de Matos, apresentado em 1864, ele faz um balanço dos 3 anos anteriores, de 1861 a 63. Vitória apresenta maior arrecadação, né, nesses 3 anos. Em 1861, essa arrecadação está em 540 contos de réis. Em 1863 passa, no caso, a 557. Itapemirim, segundo lugar, né, com 356 contos de réis. E em 1863 é uma queda, né, a produção de café, alguma safra ruim, 260 contos. E São Mateus já com 147 contos de réis, e tem uma subida boa, por conta de uma safra boa da mandioca, 186 contos de réis em 1863. E o café já aparece disparado, né, como principal produto de exportação, com 299 mil arrobas produzidas em 1862. E o preço da arroba, né, o preço do café é muito, muito diferente, assim, muito maior do que a farinha de mandioca. Então, se você tem uma produção equivalente em termos quantitativos, né, no preço, realmente, aí você tem um preço 4, 5 vezes maior, né? Por exemplo, em 1863, o preço estava em 6 mil réis, né? 6 mil réis, em 1863, do café. E da farinha de mandioca, 1.280, né? Então, a diferença, né, principal de arrecadação entre Vitória e São Mateus é por conta, realmente, do valor, né, agregado maior do café. Não da produção em si, né? Quantidade de produção que manteve-se alta, né? Barra de São Mateus também, que é essa construção da Barra, continua com a produção alta, né, de farinha de mandioca, né? Teve um outro relatório, né, do Domingos Monteiro Peixoto, de 1875, que a gente tem uma citação dele, né, que a exportação de farinha de mandioca são cultivados de preferência na comarca de São Mateus, onde os terrenos prestam-se vantajosamente à cultura desse gênero. Você tem, em 1869, a exportação de 6.862 litros, e em 1873, 6.691 milhões de litros. É interessante também essa questão de medidas, né? Depois você há né, nessa década aí de 1870, 80, você vai tendo uma unificação, né? Por exemplo, quilo, toneladas, né? Mas você encontra as medidas em várias unidades, né? Você encontra, então, eu falei aqui agora em litros, você encontra em alqueires, arrobas, né? Então, assim, não há uma unificação nesse sistema de metragem, de medidas, né, que vai ocorrer maior a partir da década de 1880. Em relação ao balanço de produtos importados, 74, São Mateus, né, a farinha de mandioca foi disparado, o principal produto, realmente, com 3 contos de réis, e café aparece muito menor, né, com apenas 60 mil contos de réis, então, 60 mil réis, né, então, a arrecadação muito menor do que a farinha de mandioca para a região de São Mateus. Em virtude do crescimento econômico, né, verificado na região central e sul, onde a produção cafeeira apresentava-se em contínua expansão, verifica-se que os projetos de ponta do governo, né, da província, nas melhorias da infraestrutura capixaba, como a própria política de imigração também, as ferrovias, né, estiveram mais voltadas para a região central, né, e sul do Espírito Santo. E, apesar dessas dificuldades, essas limitações, né, o Porto de São Mateus continuou tendo, ao longo de todo o século XIX, uma relevante participação na economia do Espírito Santo. E, na segunda metade do século XIX, foi intensificada a navegação de cabotagem, né, como a gente viu, para mercadorias e passageiros, com uma rede de portos da província em constante conexão, e também a penetração para o interior, né, da província.
as margens e arredores dos principais rios, né? Como a gente estava comentando aqui, o Rio Cricaré, né? O Rio Doce, apesar dos problemas de navegação, Rio Piraqueçu, o Rio Santa Maria de Vitória, da Vitória, que liga Vitória a Santa Leopoldina, Rio Benevente, né? Rio Itapemirim, Rio Itabapoana, né? Então, todos esses rios tiveram uma preponderância também muito importante, né? Rio Benevente, por exemplo, ligando ali Anchieta até Alfredo Chaves, Rio Itapemirim, né? A Barra de Itapemirim e Itapemirim até Cachoeiro, né? Itapemirim, Rio Santa Maria de Vitória, que a gente já comentou, e outros também, né? Outros portos, né? Esses portos vão entrando em decadência, né? Já no início, no século XX, todos esses portos, né, antigos que a gente tinha na costa do Espírito Santo, vão entrando em decadência e vão aos poucos minguando e parando suas atividades, né? Todos esses vão parando, o único que permanece, no caso, né, a partir aí da década de 40, 50, é o Porto de Vitória, né? E aí isso não seria diferente em relação a São Mateus, né? São Mateus, você tem o porto, no caso, com um aumento da atividade em relação ao café, né? Porque você tem a imigração, né? A abolição da escravatura, né? Da escravidão em 1888, né? E vai romper esse ciclo produtivo baseado no trabalho escravo, e o ciclo econômico principal da região também de São Mateus torna-se o café e a madeira, e a expansão também não mais na região entre Conceição da Barra e São Mateus, mas sim para a região oeste, né, onde atualmente se encontra Nova Venécia. Então, há uma exploração muito grande, né, muito grande de madeira, né, e essa madeira é escoada ainda pelo porto até início da década de 50. Também há a produção de café. E a produção para exportação de farinha de mandioca vai entrando aí sim em decadência, vai acabando, né? As fazendas também não vão mais, vão sendo desmanteladas, né? Inclusive, uma parte considerável dessas fazendas é a região, atualmente, né, quilombolas, né, de quilombolas, na região ali de São Pedro do Norte, entre Conceição da Barra e São Mateus. Então, toda essa, no caso, mudanças, né, na última década do século, né, XIX, né, primeiramente com a abolição, né, 1878, a República em 89, né, vai desmantelando, né, essa produção da farinha de mandioca voltada para exportação. Ela continua ainda, né, sendo utilizada para a população local, mas não mais como principal produto econômico de São Mateus. Então, a gente pode mencionar realmente que essas mudanças, né, principalmente relacionadas à questão da mão de obra, né, da abolição, né, e a libertação, no caso, dos escravos, vai ser preponderante, né, para esse fim da importância da exportação da farinha de mandioca para a região de São Mateus. Você tem uma chegada maciça de imigrantes de 1888 a 1897, né, com 2.133 imigrantes, aí já para o café, né, e madeira. Você também tem cearenses, aproximadamente 2.000 cearenses chegando a partir de 1878, nessa década também de 80 e 90. Então, você tem fluxos de chegada de pessoas, né, de uma mão de obra, nesse caso, já voltada para outra finalidade nessa região de São Mateus. Após, no caso, o término das atividades do porto, né, os casarões vão sendo abandonados, né, a elite, no caso, o econômico, né, política, muitos vão se mudando. Alô? O porto vai sendo considerado uma região, né, em decadência, uma região voltada à prostituição, drogas, né, ficando uma região abandonada. Felizmente, há projetos, no caso, primeiramente, de tombamento em 76,
e depois uma revitalização, né, na década de 80, principalmente 90, e o Porto voltou a ter, né, os casarões, pelo menos, os sobrados recuperados. É claro que a gente espera que tenha mais atividades, né, do ponto de vista cultural, né, mais empresas também, mais órgãos públicos se estabeleçam naquela região e tenha uma ocupação maior, né, e aproveite todo o potencial daquele porto, né, da paisagem, né, da importância histórica, e que as pessoas frequentem aquele lugar. Então fica o convite para quem não conhece a região, não conhece São Mateus do Porto, que faça uma visita, que é muito importante do ponto de vista histórico, e que a gente torce para que, né, cada vez mais aquele porto seja um símbolo, né, da identidade, da memória, da cultura, né, de todos aqueles que passaram pela história de São Mateus e os que permanecem hoje, né, com o legado, com a memória, que a identidade, né, e a cultura para todos os mateenses, os capixabas e para todos aqueles amantes da história. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, Tiago. Muito obrigada pela sua colaboração, pelas discussões que você trouxe, bem interessantes, bem pertinentes, que enriquecem muito a questão da reflexão sobre a região norte do Espírito Santo, o seu trabalho, certamente. Nós temos diversos comentários, diversas colaborações, algumas perguntas, vou trazer algumas questões para podermos debater. A Silvia Pimenta, ela comentou que o projeto tem ajudado muito na pesquisa bibliográfica do projeto de pesquisa dela, e vem ampliando o seu horizonte sobre a história do Espírito Santo, e parabeniza todos os envolvidos. Aí, obrigada, Silvia, pela palavra, isso nos estimula a continuar com esse trabalho. Nós temos uma pergunta do Felipe Mauriene, que é para a Eucélia. Aí eu vou começar agora, né, trazer algumas perguntas para a gente discutir. Sabe-se que a maior economia do Brasil Império foi o comércio de escravos. Como se dava a tributação dos senhores de escravos aqui no Espírito Santo provincial? Célia, só te lembrar para você ligar o microfone. Já achei. Isso. Vamos ver aqui onde é que estão. Peraí. Vamos ver. Você quer que eu faça a pergunta, Célia, de novo? A pergunta. Eu falo aqui para você, peraí. Pergunta de novo, que eu anotei as perguntas. É a do Felipe Maurieri, que a maior economia do Brasil Império foi o comércio de escravos. Como se dava a tributação dos senhores de escravos aqui no Espírito Santo? Eu não tinha só. Tranquilo. Está na sua telinha agora. Eu que sumi aqui o... cadê? Eu tenho um... Era meia cisa, gente. Agora eu não estou achando aqui uma outra opção que eu anotei aqui. Porque o arquivo sumiu. Olha, quando a gente faz ao vivo, é um problema. Não. Tranquilo. Eu vou trazendo, então, outros comentários, né, que... Atrás outros comentários que eu tenho essa é a meia cisa, mas eu tenho uma complementação. Show, então tranquilo. Então achei, Dora. Achei. Era meia cisa, né? Que a cisa, como eu falei, significava serviço de impostos de Sua Alteza, foi o que a gente encontrou como uma explicação. E
era meia cisa, ou seja, era 5% sobre a venda do escravo ladino, era aquele negro aculturado que tinha um ofício. E essa renda era para a província, ficava para a província, mas havia também, dentre as rendas gerais, havia direitos de entrada de escravos novos e taxa de escravos cobrados por uma lei de 1835, cobrada dos proprietários dos escravos que possuísse. E também um direito de 5 mil réis por saída de escravos. Então, tinha várias tributações no escravo, mas a da província era essa, meia cisa, 5% sobre o valor da venda do escravo. Sim, sim. Obrigada. Obrigada, Célia. Eu vou fazer uma questão aqui para o Tiago, só para ele explanar um pouquinho mais, aproveitar que o Tiago é historiador lá do Arquivo Público, e tem um conhecimento, né, vasto dos nossos documentos que nós temos lá. Aí eu sugeri para o Tiago falar um pouco, para quem se interessa por história do Espírito Santo e por história do norte do Espírito Santo, por história dos tributos, que tipo de documentação que a gente tem que favorecer esse tipo de pesquisa. Uhum. Tem uma documentação variada, né, que tem, primeiramente, os próprios relatórios, né, de presidente de província, que está no nosso site, que, né, tem os balanços, estatística e, né, os tributos cobrados também, né, então, podem ajudar bastante. Fora isso, a gente tem documentos específicos, né, no Fundo Governadoria, né, relacionados também a essa questão fiscal, tributária, econômica, né, que podem auxiliar, sim, no caso, na pesquisa desse tipo. É importante, é necessário, né, é interessante que se tenha mais pesquisas, né, dessa área fiscal, né, específica, né, que a gente consegue entender melhor os impostos, né, quais impostos foram criados, como era a tributação, que tipo de imposto, se vingou ou não, né, porque acontece de criar, às vezes, impostos ou taxas que são muito questionadas, ou se são barradas, né, simplesmente caem em desuso, e outras que permanecem durante décadas, né, além da questão também de sonegação, né, que vê em muitos casos, né, até hoje em dia, mas na época também, você vê como, é importante ver como que as pessoas justificavam a sonegação, e por parte do governo, como ele tentava, né, coibir e aumentar, no caso, a fiscalização para aumentar a arrecadação, né? Então, tudo isso é interessante e importante, né, do ponto de vista da história econômica, ter esse estudo, né? No caso da Célia, é importante, né, e quando ela tem essa experiência, né, como auditora fiscal, então, a análise dela fica muito interessante. Eu li uma parte da dissertação, né, agora o terceiro capítulo dela, como essa análise ela pode ser aprofundada por profissionais, né, no caso dela, da área mesmo contábil, né, então fica o convite também, tomara que mais, né, pessoas dessa área que atuam e têm formação também em economia e contabilidade, venham para, né, o mestrado de História da UFES para poder dissertar sobre esse tema, né, e a gente tem material, sim, a gente tem documentos no arquivo que podem contribuir com essa temática. Tranquilo, obrigada, Tiago. Nós tivemos mais uma pergunta aqui do Felipe, que ele fala que curioso que a região sul era rica em café escravos, tendo superado a região central na segunda metade do século XIX. 17, acredito que seja 17 por renda, 17 central versus cerca de 50%, nesse mesmo período, ou não? Não entendi. Bom, o período... o microfone estava aberto, eu falei. Bom, o período estudado, ele foi de 1800, vai até 1850. O fortalecimento do café, eu acho que o Tiago frisou que também é por volta de 1860, nessa região, dessa forma como ele colocou, né? Acho que sim. Acho que é essa pergunta, não entendi também muito bem a pergunta, né? Tranquilo. Vamos caminhando aqui para o fim, que eu acredito que as perguntas já foram atendidas. O Felipe pergunta se o perfil paternalista professoral de Dom Pedro teria contribuído de modo simbólico
para presidentes da província do Espírito Santo manifestassem resistência para o pagamento de impostos ao governo central. Você teria essa informação, Elcélia? A resistência era dos contribuintes, né? Dos contribuintes, né? Os presidentes da província relatavam a resistência das pessoas em pagarem. O relatório dos presidentes da província reclamava dessa dificuldade de escoamento de produção e de que consta lá que as pessoas não gostavam de pagar impostos. Era isso. Tranquilo. Aí uma pergunta do Leandro, então, que é para o Tiago. Ele pergunta se você possui alguma informação sobre a contribuição para a Estrada de Ferro São Mateus, contribuição que a Estrada de Ferro São Mateus possa ter desempenhado ou não para dinamizar o Porto de São Mateus. A construção da Estrada de Ferro, no caso, é concluída, né, em 1929, né, de ligação São Mateus a Nova Venécia. Dura muito pouco tempo, né, dura, né, apenas 12 anos, né, então até 1941, quando ela é desativada, né, no local é construída uma rodovia, né, no lugar da ferrovia, aproveitando até o traçado. É uma bitola simples, né, então isso foi um dos fatores para o fim, no caso da ferrovia. Ela foi importante nesse período, breve período, mas foi importante para escoamento de café e principalmente de madeira, né? Então, você vê fotos antigas dessa ferrovia, ali os vagões, né, da locomotiva carregados com diversas histórias de madeira e da Mata Atlântica. Então, não tenho os dados econômicos, mas acredito que foi o principal produto realmente dessa região nesse período aí, durante a ferrovia, desses 12 anos, foi a questão da extração e exportação de madeira, e o porto funcionou até alguns anos depois, né? Então, um dos fatores também que vai estagnando o porto, nesse caso aí, é o fim da ferrovia, e logo, posteriormente, na década de 50, a construção da BR-101, né? Que aí sim, a produção econômica deixa de ser escoada pelo porto, vai por rodovia, né, até Vitória, né, ou outros lugares, principalmente Vitória, por rodovia, BR-101. Então, foi uma ferrovia breve, né, período breve, mas importante para São Mateus e Nova Venécia, que aumentou o fluxo, no caso, a ligação entre as duas cidades, e posteriormente também construída a rodovia e também a emancipação de Nova Venécia em 1953. Tranquilo, Tiago. Obrigada pelo esclarecimento. A Sônia Barreto falou que gostou muito do tema do Tiago, porque ela conhece um pouco da cidade de São Mateus, trabalhou lá e retornou em 2012, atuando no mestrado. A Cíntia, né, também comenta que o conhecimento de Tiago sobre a documentação de história do Espírito Santo é muito grande, e a competência e a atenção que recebe os pesquisadores do arquivo, enorme. E acho que nós estamos caminhando aqui para o nosso fim, então. Não temos mais perguntas. Olha, tem uma pergunta aqui. Como era distribuída a receita na província? Alguém fez? Ela fez mais cedo, né? Sim, podemos voltar nela. A receita geral da província, ela foi informada numa tabela, consta numa tabela própria que tem na dissertação. Eu aglutinei, né, por região, a receita, por região central, região norte e região sul. São 22 impostos aqui, 22 tributos diferentes. Agora, a distribuição na província para os municípios, ela estava a cargo da administração das rendas provinciais, criada por uma lei lá de fevereiro de 1836. Agora, os presidentes também relatavam, escreviam em seus relatórios, muitas críticas, muitas reclamações, além daquelas reclamações que já faziam. Uma, por exemplo, aqui que eu peguei, diz o seguinte: as câmaras municipais, né, muitas vezes não celebram suas sessões ordinárias e extraordinárias, por não comparecerem os seus membros, e por isso não podem promover o bem dos seus municípios. E aí vem dizendo, a pouca disposição dos vereadores para se reunirem, já alegando moléstias e pretextando frívolos incômodos, já mostrando indiferença pelos melhoramentos municipais,
a míngua de pessoas dotadas de certa aptidão para exercer esse cargo, que em alguns lugares são ocupados por indivíduos que nem sabem ler, e vai relatando. As câmaras se queixam de seus insuficientes rendimentos, mas, pela sua parte, algumas têm sido muito negligentes em fazê-los arrecadar, havendo desleixo, sobretudo, no artigo multas, e assim têm cooperado para a diminuição da receita. E uma outra coisa curiosa também, que me permite contar, esses relatórios de presidente de província são maravilhosos para se ler. Ele diz que um primeiro suplente do juiz municipal e de órfãos de Itapemirim, onde existia a massa de bens de um dito fazendeiro, cometeu o repreensível e escandaloso abuso de julgar definitivamente, por sentença, o inventário de tais bens, sem que houvesse sido paga a referida décima, infringindo, deste modo, o regulamento de 28 de abril de 42. Então, esse juiz passou a responder um processo. Então, fica aí a dica para que se puxe, inclusive na internet, os relatórios dos presidentes para ver como as coisas funcionavam. É muito gostoso fazer esse estudo. Tá? E procurem o Tiago, porque Jória também, não é? Jória também tem todas as informações aí, tá? Obrigada, Eustélia. Vou passar a palavra para nossos participantes, né? Cada um falar darem suas palavras finais, mas antes disso eu queria convidá-los para a nossa próxima live, que vai ser semana que vem, dia 10 de novembro. O tema é hanseníase, estigma, isolamento compulsório. Os participantes da próxima semana serão Luiz Arthur Azevedo Barros, que é mestre em História pela UFES, professor Dr. Sebastião Pimentel Franco, professor do Departamento de História da UFES, que também é coordenador do nosso projeto, e a professora Simone Santos Almeida, que vai ser a moderadora, que é pós-doutora em História pela UFES. Agradecer a Odete, que me deu os parabéns pela atuação na condução da live. Obrigada, Odete. E agora eu passo a palavra para o Tiago, para fazer as suas palavras, né, dar as suas colaborações finais. Queria agradecer, né, mais uma vez o convite, agradecer a Jória pela mediação, né, a Célia, colega também, né, que conheceu agora há pouco, né, Célia, mas foi bom, né, essa interação, aprendizado, né, que a gente está isso mesmo, que cada um, né, colaborando, juntando esse mosaico, né, então é importante a gente expor nossas ideias, o que a gente produziu, né, no intuito mesmo de ajudar e colaborar, né, e plantar a sementinha junto com outras pessoas, do conhecimento, da informação, né, para a gente possa cada vez mais refletir e aprender. Agradecer também a todos os amigos, colegas, parentes, né, que estão acompanhando, estão fazendo os comentários, né, acredito que isso aí é fundamental, né, isso aí nos dá força, motivação para a gente continuar pesquisando, apesar de todas as dificuldades, apesar de, né, que vão acontecendo realmente, né, na pesquisa, na dissertação, na tese, que são próprias do percurso, né, que a gente não pode desistir, nem se acomodar, e, no caso, é importante, a gente se sente motivado para continuar, né, a partir da interação, a partir do contato com nossos amigos, nossos familiares, e todos aqueles que estão prestigiando, né, estão nos acompanhando. Muito obrigado a todos. Obrigada a você, Thiago, pela disponibilidade e por ter participado do nosso projeto. Aí eu passo a palavra para a Eustélia também para as suas colaborações finais. Eu quero novamente agradecer a participação, agradecer o professor, doutor Sebastião, agradecer a Tiago pela paciência, né, a gente já conversou antes, Jória nessa condução excelente, Cíntia, a todos que participaram na produção dessa live, que a gente sabe que tem tantos outros coordenadores e outras pessoas que participam e que não aparecem aqui, né? Então, é um agradecimento e parabenizar mesmo a todos que trabalharam nisso. E agradecer aos internautas, tantas informações, tantas mensagens, tanta gente assistindo, muito bom. E me desculpar se foi um pouco, às vezes, rápido, afoito e tudo, porque há muito tempo afastada, né, do estudo desse assunto, então, realmente, vem uma dificuldade. Mas acredito que tenha dado tudo certo, tá? Agradeço muito a vocês e
Boa noite para todos. Obrigada, Elcélia. Suas contribuições foram ótimas, sem preocupação. Obrigada. Então, damos por encerrada a nossa live. Agradeço a presença de todos que nos prestigiaram até aqui.